Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer um outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com muita alegria que eu vou fazer um videozinho curtinho aqui, né? Mas primeiramente eu venho agradecer a vocês o apoio, pedir que Deus derrame bênçãos sobre vocês, né? Vocês são muito importantes para o meu trabalho, para a minha vida, né? E eu agradeço muito a vocês. Peço que vocês continuem aí, né, dando esse joinha, muito importante para mim. E aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, se desejar me dar essa honra, eu agradeço muito. E também, aquele irmão que quiser bater um papo comigo, que quiser me fazer uma pergunta, se eu souber responder, eu vou responder. E o irmão que não concordar com o que eu falar aqui, você tem toda a liberdade de me questionar. Faça como o meu irmão Alberto, lá do estado do Pará, o meu irmão Narciso, lá de Santa Catarina. Esses dois irmãos, eles me questionam. Quando eles não concordam comigo, eles me questionam. Olha, e a gente se respeita uns aos outros. Mesmo que as nossas ideias são totalmente diferentes umas dos outros, a gente se respeita. E todos os dois, tanto o irmão Alberto como o irmão Narciso, são meus irmãos mesmo. Eu amo eles como se fossem meus irmãos. E a gente não concorda um com o outro, não. Muitas coisas, a gente concorda em algumas, é claro, né? Mas em muitas a gente não concorda, não. E a nossa amizade, a gente se considera como irmãos. A nossa amizade é uma coisa maravilhosa, mesmo discordando uns dos outros. Então faça isso. Mesmo que você não concordar comigo, fala aí que não concorda, a gente vai dialogar, a gente vai conversar, não tem problema não. Só que faça como esses dois irmãos. Com respeito, assim como eles fazem comigo e eu faço com eles, né? Eu respeito muito eles e eles me respeitam. Meus irmãos, hoje eu vou fazer um videozinho curtinho aqui, porque eu estou saindo para Belo Horizonte, né? Para cuidar da minha saúde, né? Porque saúde é coisa maravilhosa, né? A gente tem que preservar, né? Mas eu vou fazer um videozinho curtinho aqui para mostrar para vocês que aquelas palavras do apóstolo João, em 2 João, versículos 7 a 11, quando ele disse que se alguém vier a ter convosco e não trouxer essa doutrina, nem os cumprimente e nem receba nos vossos lares, isso aí não tem nada a ver com a recomendação, com as recomendações do corpo governante de não cumprimentar os dissidentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São dois contextos totalmente diferentes um do outro. O corpo governante, ele usa essas palavras do apóstolo João como uma cortina de fumaça, né? Sobre as coisas que acontecem ali na organização. Porque eles não querem que as pessoas saibam o que acontece ali, então eles procuram, né, afastar os dissidentes das testemunhas de Jeová. Então é isso que acontece. Então veja a diferença. Veja por que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó, quando o apóstolo João diz aquelas palavras, ele falava de enganadores. Enganadores que saíram mundo afora dizendo que Cristo não tinha vindo em carne. Ele não estava falando de simples dissidentes do cristianismo, não. Ele estava falando de pessoas, de enganadores que tinha vindo dizendo que Cristo não tinha vindo em carne. Ele estava falando de pessoas que saíram do cristianismo, formaram uma outra doutrina, dizendo que Cristo não tinha vindo em carne, e saíam nas casas dos cristãos, tentando desviar os cristãos. Eram pessoas que já tinham outra doutrina formada, uma falsa doutrina a respeito de Cristo. Olha, uma pessoa desassociada ou dissociada, ela não está pregando doutrina nenhuma. Uma pessoa que dissociou ou que foi desassociada, ela não está pregando nenhuma doutrina. Olha, preste atenção, o versículo 10 de 2 João, né? Veja aqui, preste atenção no que diz aqui o versículo 10 de 2 João. O versículo 10 de 2 João não diz, olha aqui, ó. Se você não diz que se você vê um dissidente passando na rua, para você não cumprimentar.
Viram? O versículo 10 de 2 João, ele não diz assim, ó, se você vê um dissidente passando na rua, não o cumprimente. Não, não foi isso que disse, não. O versículo 10 de 2 João, porque 2 João só tem um capítulo, né? O versículo 10 diz assim, ó, preste atenção no que diz o versículo 10 de 2 João. Se alguém vier a ter convosco, não é simplesmente você ver a pessoa passando na rua, não. É se alguém vier a ter convosco, se alguém vier à sua casa e não trouxer essa doutrina, ou seja, trazer uma doutrina que não a doutrina de Cristo, não cumprimenteis. Agora, que doutrina é essa? Que doutrina é essa se essa pessoa vir à sua casa não trazendo ela, não é para você cumprimentar? Olha, a doutrina de Cristo vindo em carne. Se uma pessoa vir à sua casa, então o apóstolo João estava dizendo assim, aqui ó, se uma pessoa vir à sua casa, pregando para você que Cristo não veio em carne, que Cristo veio em espírito, não receba essa pessoa na sua casa, nem sequer o cumprimente, porque aquele que cumprimentar é partícipe das suas obras iníquas. Nem deis boas-vindas a essa pessoa na sua casa. Agora, meus irmãos, se você prestar atenção, você vai notar que o apóstolo João, ele não estava falando de um simples dissidente. Não. O apóstolo João, ele estava falando de falsos pregadores. Veja, um dissidente, simplesmente ele está passando na rua, o que custa você falar? Bom dia, oi. Isso não tem nada a ver, mas não era disso que o apóstolo João estava falando. O apóstolo João estava falando da pessoa vir à sua casa, trazer uma doutrina, chegar ali e tentar convencer você que Cristo não tinha vindo na carne, que Cristo veio em espírito. Então era isso que o apóstolo João estava dizendo. Preste atenção, era outra coisa muito diferente. Agora, tem também um outro detalhe. O cumprimentar daquele tempo era diferente do cumprimentar de hoje. O cumprimentar dos cristãos naquele tempo não era como o cumprimentar de hoje. O cumprimentar dos cristãos, os cristãos naquela época, eles cumprimentavam uns aos outros, não era com um simples oi, meu irmão, bom dia, meu irmão, ou a paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz de Deus, meu irmão, não. O cumprimento dos cristãos naquele tempo envolvia um certo ritual. O cristão chegava perto do outro, o homem dava um beijo no rosto do outro homem, de um lado e outro. E a mulher dava um beijo no rosto da mulher. Então isso tinha o nome de... Tem, até hoje ainda existe uma religião, pelo menos uma eu sei que ainda pratica esse ritual, que é a CCB, a Congregação Cristã do Brasil. Esse ritual chama Ósculo Santo. Então esse ritual, ele era praticado naquela ocasião. Então o cristão chegava perto um do outro, falava ali a paz de Deus ou a paz do Senhor Jesus, que fosse ali, e o homem dava um beijinho no rosto do outro irmão e a irmã beijava o rosto da outra irmã. Então isto chama Ósculo Santo. Isso era praticado naquela ocasião e ainda hoje é praticado na Congregação Cristã no Brasil. E então veja que o cumprimentar daquele tempo é diferente do cumprimentar de hoje. Então hoje, o que o corpo governante aconselha as testemunhas de Jeová a fazer com um dissidente, com uma pessoa que saiu de lá? Nem sequer falar um oi ou um bom dia com um dissidente que ele encontrar pela rua. Agora, o que é? Que mal que um oi ou um bom dia pode trazer para alguém? Então o que acontece? O corpo governante faz isso porque ele está fazendo disso aí uma cortina de fumaça para encobrir as falcatruas que eles fazem ali na organização. Porque hoje, veja, eles fazem as coisas erradas e eles temem que a pessoa que saiu
ou que foi desassociada, ou que foi dissociada, ela descobriu alguma coisa que aconteceu ali, alguma sujeira deles, e possa abrir os olhos, né? Ou possa fazer com que outras pessoas acordem, né? Acorde e saia também da organização, assim como aquela pessoa saiu. Então, por isso que eles estão buscando, que eles buscam, né, a cortar o contato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um simples oi não vai mudar a opinião de ninguém. Mas o negócio é que quem tem o rabo preso tem medo de tudo, né? Quem tem o rabo preso tem medo de tudo. Então, eles têm medo de tudo, né? Então, veja, meus irmãos. O que a sociedade torre de vigia e o corpo governante temem é isso aí. É que a pessoa saiu e alerta os outros. Bom, então eles usam esse pretexto porque eles temem que a pessoa que se dissociou porque descobriu. Então por isso eles já cortam tudo. Dissociou, desassociado. De qualquer maneira, corta o convívio com as testemunhas de Jeová, porque não tem perigo, se eles descobrirem alguma coisa, eles não vão contar para ninguém. Então por isso eles estão buscando cortar o convívio até com parentes. Até mesmo com parentes eles estão buscando cortar o convívio, né? Mandando até pais mandar filhos embora de casa, filhos abandonar pais, tudo isso é para evitar, né? É para evitar. Bom, eles utilizam isso como proteção, ou seja, o corpo governante, eles usam a Bíblia como benefício próprio, né? Eles usam a Bíblia como proteção. A Bíblia para eles não é para proveitos espirituais, não. A Bíblia para o corpo governante é para tirar proveitos financeiros. É por isso que o corpo governante usa a Bíblia. Então é isso aí, meus irmãos. Nada mais e nada menos do que isso. O corpo governante usa a Bíblia para tirar proveitos financeiros. Não existe motivos para as testemunhas de Jeová não falar um oi ou um bom dia com o desassociado, com o dissociado. Mas como o corpo governante tem muita coisa debaixo do tapete, eles temem que a pessoa que se dissociou ou que desassociou ou que foi desassociada descubra e conte para os outros. Eles procuram cortar o mal pela raiz. É assim que eles fazem.